Olá, eu sou Ana Vanessa Neves, editora-chefe do site Concurso Psicologia e psicóloga concursada do Ministério da Saúde. Nessa série de vídeos eu vou mostrar para você por que e como cada vez mais psicólogos têm se preparado para concursos públicos e alcançado a aprovação, partindo totalmente do zero, sem nenhum conhecimento prévio de como se preparar para concursos. Ou mesmo aqueles que já estão estudando para concurso há algum tempo, mas que precisam avançar na sua preparação, vão encontrar nessa série de vídeos informações preciosas que vão ajudá-los a alavancar a preparação. Lembrando que não importa se você já tem um concurso em mente ou se você ainda está pensando em qual concurso você quer prestar. Um dos grandes segredos na preparação para concursos públicos é começar a estudar muito antes da publicação do edital. Mas não se preocupa, porque mais pra frente eu vou te contar por que você precisa se preparar dessa forma. Nos dias de hoje nós temos excelentes oportunidades para o psicólogo concurseiro por dois bons motivos, que são: o primeiro de todos é que, analisando os editais de concursos nos últimos 8 anos em que eu tenho me dedicado a essa atividade, eu percebi que existem períodos em que você tem um acréscimo de vagas, uma quantidade maior de ofertas de vagas para psicólogos, e existem períodos de entre-safra em que você tem um decréscimo dessas ofertas. E aí é interessante que o psicólogo concurseiro, o candidato, aproveite esses períodos de entre-safra para se dedicar ainda mais à preparação e estudar com maior afinco, porque segundo os rumores e segundo as análises que nós fazemos, nos próximos 2 anos, os concursos vão voltar com força total e o candidato precisa estar muito bem preparado. O outro motivo para esse momento ser tão favorável para os candidatos a concursos públicos na área de psicologia é que nós, psicólogos, em nossa maioria, saímos da faculdade sem ter o entendimento de que é possível se preparar da forma correta para concursos públicos. E mais do que isso, é necessário, existe uma forma de se preparar corretamente, diferente do que acontece em outras áreas. Por exemplo, o pessoal que cursa Direito já entra na faculdade muitas vezes pensando em prestar concurso público. Então, o que acontece na área de psicologia é que a concorrência não é tão qualificada assim. Se você começa a estudar da forma correta, você tem como se diferenciar bastante. E é isso que tem feito tantos psicólogos conseguirem um alto rendimento nas provas de concurso. Foi o que aconteceu comigo, porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu também não entendia isso. E aí, quando eu fui me aprofundando e fui entendendo melhor como é que funciona, quais são as regras do jogo na preparação para concursos públicos, aí sim eu consegui alcançar um alto desempenho. Mas eu vou falar mais sobre isso para você daqui a pouquinho. Logo quando eu me formei, eu estava muito empolgada para fazer tudo dar certo, Eu me preparei muito durante 5 anos. Eu fui uma estudante que procurou fazer todos os cursos possíveis. Eu tinha um super currículo. Eu fiz a minha formação clínica desde a graduação. Já nos últimos anos da faculdade, eu já comecei a estudar os conteúdos de clínica, me especializar realmente, porque o meu objetivo era esse. Quando eu saísse da faculdade, eu pretendia montar o meu consultório, começar a atender tanto individual como fazer grupos terapêuticos também de desenvolvimento. Então eu investi bastante nisso. O meu primeiro momento, logo quando eu saí da faculdade, foi esse. Os meus pais me apoiaram, a gente montou o meu consultório. O consultório era super lindo, a gente fez uma divulgação com folhetos, divulgando um grupo de terapia para mulheres, muito bacana. E na realidade, quando eu comecei a atender no consultório, as coisas não aconteceram da forma como eu esperava. Mesmo com qualificação, mesmo tendo divulgado, feito divulgações da forma correta, o que aconteceu é que eu fiquei vários meses atendendo apenas uma paciente, que era uma pessoa que para mim era muito significativa, porque foi a minha paciente, primeira paciente que veio comigo da época da clínica, da faculdade, da clínica escola, e ela continuou comigo por um período ainda, mas teve, ao mesmo tempo que eu estava super empolgada para começar o meu trabalho como psicóloga e super confiante, porque eu tinha investido bastante na minha formação e na minha qualificação, eu tive um sentimento de tristeza, de frustração, porque quando a gente começa a trabalhar na área, as coisas não acontecem assim rápido, da forma como a gente espera. Então, eu tinha um consultório, eu tinha despesas altas com um consultório, eu tinha distribuído o currículo por vários lugares para poder me inserir no mercado, trabalhando na área de saúde, na área de psicologia social também, que eu gostava bastante, mas as coisas não aconteciam e isso me deixava muito frustrada. Nessa mesma época, começaram a surgir oportunidades de prestar concurso público e o meu primeiro concurso
aconteceu uma coisa que eu acho que deve acontecer com muita gente. Eu achei que com aquele conhecimento da graduação que eu tinha acabado de me formar, estava com tudo fresquinho na cabeça, ia ser suficiente para fazer uma boa prova. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu foi que eu não consegui nem terminar de passar o gabarito da prova para o final. Foi muito frustrante, porque eu me bati nas matérias de conhecimentos gerais. Eu sabia os conhecimentos específicos, mas nos gerais eu não estava segura. E como eu não entendia como é que funcionava esse mundo dos concursos públicos, eu tinha fantasias, eu tinha ilusões. Eu achava que eu ia conseguir realmente começar a ter bons resultados estudando da forma como eu estudava na faculdade. Eu não entendia que a preparação para concursos exigia algo diferente. E eu não me via como uma concurseira, eu me via como uma psicóloga que, quando aparecesse uma oportunidade, ia prestar um concurso público. Nessa época que eu estava com o consultório aberto, eu fui convidada para trabalhar no CRAS, né, em Psicologia Social no interior, e eu comecei a ir para o interior. A remuneração era baixa, o trabalho era muito cansativo, era uma área que eu gostava muito, eu sempre gostei de Psicologia Social, eu gostava do trabalho, mas era muito desgastante. E eu tive que abrir mão do consultório porque as despesas eram muito altas. Então, essa minha realidade no início da carreira, eu imagino que seja a realidade de muitos outros psicólogos. Muitas pessoas, no começo, têm essas dificuldades. As coisas começaram a mudar quando eu conheci Antonioni, comecei a namorar ele hoje é meu marido. E, na época, ele era já um concurseiro de carreira, já tinha sido aprovado em alguns concursos federais importantes. E ele começou a me mostrar, na verdade, como é que eu deveria estudar. Eu lembro que o primeiro livro de Direito Constitucional que eu estudei, que ele indicou para mim, eu sentia muita dor de cabeça, eu não aguentava, não entendia nada que aquele livro estava dizendo e era difícil pra caramba para mim. Mas ele me dava força e ele dizia, não, é assim mesmo, todo mundo começa dessa forma, persiste que você vai conseguir. Uma das dificuldades principais que eu tinha nessa época é porque não existia material especializado para estudar para a área de psicologia. Então eu estudava com aqueles grandes manuais da época da faculdade. Eu até tenho uns aqui, tipo o livro do Dalgal Rondo, de psicopatologia, ou então o livro de Teoria da Personalidade, de Rollins e Campbell, que são livros que eu sempre indico para as pessoas, porque eles são cobrados em concurso. Só que a forma como o livro está escrito não foi pensada assim, né? A lógica de preparação para concursos é muito diferente. Então, quando eu comecei a estudar, eu realmente comecei a ter que pensar de uma forma diferente, trazer aquilo que estava sendo utilizado em outras áreas do conhecimento para a psicologia, para ir me preparando. E assim eu comecei a estudar. Eu sempre estudei para concursos federais, mas enquanto eu estudava para os federais, eu ia me preparando, ia prestando alguns concursos municipais, estaduais também, né? E aí surgiu um concurso que chamou muito a minha atenção, que era um concurso que tinha apenas uma vaga, era um concurso federal e eu me identificava com aquela área, porque era o concurso do Ministério da Saúde. E como era um concurso que tinha apenas uma vaga, eu mesma confesso que eu fiquei assim meio receosa na época, porque eu também tinha essa crença, né, de que a gente, quando tem uma vaga só, é muito difícil ser aprovado. E aí eu lembro que eu comentei em casa com a minha família, e a minha família comentou uma coisa comigo que eu fiquei bem triste na época, porque eles disseram assim, Vanessa, uma vaga só deve ser carta marcada, minha filha, não vai fazer esse concurso, porque provavelmente tem alguém de lá dentro mesmo, que já trabalha lá, que tem um filho e quer colocar essa pessoa para trabalhar lá dentro, é por isso que vai ter uma vaga. Apesar de eu ficar meio insegura com esse comentário, eu fiquei bem triste na época, eu já estava começando a entender como é que funcionava esse mundo dos concursos públicos. Eu lembro que a minha resposta foi, nada disso. Eu vou fazer esse concurso porque é uma vaga e se eu ficar em primeiro lugar, eles vão ter que me chamar, independente deles desejarem que outra pessoa assuma, não importa, né? Está na legislação, se eu ficar em primeiro lugar, eles são obrigados a me nomear. Então, foi assim que eu decidi prestar esse concurso e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, com toda certeza, porque a partir daí é que começa uma história que eu vou contar para vocês agora. Essa história, inclusive, da prova, que só tinha uma vaga, é bem engraçada, ela é bem interessante. Eu estava estudando já para concursos de modo geral, não especificamente para esse concurso. Eu tinha um foco na área da saúde e eu já tinha sido aprovada, inclusive, em concurso de prefeitura, já estava trabalhando como concursada numa prefeitura e estava estudando os conteúdos para a preparação sólida a médio e longo prazo, antes do edital ser publicado. Então, quando foi publicado o edital para esse concurso especificamente do Ministério da Saúde, eu já estava me preparando.
E aí, por isso eu tinha também uma confiança para poder prestar um concurso de uma vaga só. Mesmo algumas pessoas me dizendo que eu não deveria fazer isso, que seria perda de tempo e de dinheiro, mas eu já tinha um nível de confiança. Só que tem alguns detalhes engraçados, interessantes dessa história, que é o seguinte. Primeiro, que era uma prova do tipo CESP. CESP é uma banca organizadora vinculada ao UNB. E uma característica muito importante dessa banca é que cada vez que você marca uma questão e você acerta, você ganha um ponto, normal. Mas quando você erra a questão, você perde um ponto. Então, a orientação que a gente recebe sempre quando está prestando o concurso da CESP é: não marque uma questão se você tiver dúvidas, porque é melhor você deixar de ganhar um ponto do que você perder um ponto. Só que o que aconteceu no dia foi o seguinte: quando eu cheguei lá primeiro, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, porque eu encontrei com várias pessoas que já trabalhavam na área, professores de faculdade, um pessoal que já tinha uma formação muito sólida. E aí, quando eu olhei ao meu redor, eu disse: tá cheio de gente aqui que sabe muito. Me ferrei, né? O meu pensamento na hora foi esse, tipo, claro que só tem uma vaga e eu não vou ser aprovada nesse concurso porque tem muita gente boa que está aqui prestando a mesma prova que eu. E aí começou a prova. Quando deu 1 hora de prova, que é o tempo que eles colocam mínimo para você entregar a prova, esse pessoal começou a sair e entregar a prova logo. E aí eu pensei, das duas uma, ou essa galera sabe muito e conseguiu fazer a prova em 1 hora, o que é quase impossível, ou esse pessoal, apesar de ser muito bom teoricamente e na prática deles, não se preparou para concurso e não está sabendo. Então eu tenho muita chance. E quando eu fui resolvendo a prova, eu fui ganhando confiança, porque eu fui vendo que aqueles conteúdos que estavam ali dispostos nas questões, eu tinha estudado, eu estava estudando da forma correta, eu estava já solidificando meus conhecimentos, então eu estava muito segura. E eu comecei a marcar, eu fui me empolgando e fui marcando as alternativas todas lá, né? A CESP era o tipo certo ou errado, e eu passei para o gabarito todas as questões. Eu marquei todas. E aí, quando eu saí da prova, que eu encontrei com o Antonioni, ele olhou pra mim e fez assim: e aí, amor, como é que foi? Eu fiz: foi muito bom, né? Eu fiquei super empolgada, assim, tipo, foi ótimo. Mas eu me dei conta naquela hora de um detalhe. Eu lembrei que eu tinha marcado todas as alternativas. E aí, quando eu olhei pra ele, e eu falei isso pra ele, cara, vocês não vão acreditar. E aí, quando eu olhei pra Tom e eu falei pra ele que eu tinha marcado todas as alternativas, ele teve uma reação que me deixou, assim, triste na hora, mas caiu minha ficha, sabe? Ele olhou assim e fez: como assim você marcou todas? Você não sabe que concurso do tipo CESP a gente não pode marcar todas? E aí eu disse: mas é porque eu estava segura na hora, eu me senti confiante, eu não me dei conta. Quando eu vi, eu tinha marcado todas, tinha passado tudo para o gabarito. Aí, claro que ele brigou comigo na hora, ele reclamou comigo, não foi como uma repreensão, não foi como um namorado reclamando por alguma coisa que ele acha errado. Ele falou comigo como um mentor, como alguém que já estava me acompanhando há algum tempo, me orientando, me auxiliando, e que percebeu que, por causa dessa atitude impulsiva minha, muito provavelmente eu tinha perdido uma excelente oportunidade, já que eu estava tão confiante. O melhor, naquele momento, teria sido realmente não ter marcado todas as alternativas. Aí ele olhou para mim e me consolou e disse: ó, bola para frente, continue estudando, porque vai surgir um outro concurso depois e você vai se sair melhor da próxima vez. E aí eu esperei algumas semanas, né, até que saísse o resultado definitivo do concurso. Já estava assim, desesperançosa, porque como eu tinha marcado muitas alternativas, eu fiquei mesmo com receio de não ter sido pontuação suficiente para ser aprovada. Mas no fundo eu tinha uma esperança, porque eu ficava ali na expectativa, esperando aquele dia. Ele tinha me dito para tocar o barco para frente, mas no fundo eu sentia que eu tinha chance realmente nesse concurso. E aí chegou o dia, né? Saiu o resultado final com o gabarito oficial, tudo certinho, e eu entrei no site da banca organizadora para olhar o resultado. E aí eu lembro que eu acessei o computador e fui procurar, né, o gabarito CESP, o resultado final da CESP. Eles colocam assim, o nome da pessoa com a pontuação do lado. E como era uma vaga só, eles tinham classificado apenas 3 pessoas. Então tinha o nome de 3 psicólogas e com a nota do lado. E eu lembro que eu olhava o resultado e estava lá: Ana Vanessa de Medeiros Neves.
era a nota mais alta e era o primeiro. Mas eu olhava e eu não acreditava, sabe? Eu estava tão ansiosa e tão empolgada com a possibilidade de realmente ter sido aprovada nesse concurso, que era algo que eu queria muito, que eu desejava muito, e por ser uma prova tão difícil como a do tipo CESP, que eu olhava assim e eu dizia, não é possível. Eu tremia de ansiedade, de expectativa e de emoção, porque era meu nome que estava lá, sabe? Estava em primeiro lugar, mas mesmo assim eu não acreditava. Aí o que eu fiz foi, eu peguei o telefone na mesma hora, liguei para Tom e falei, amor, olha aí para mim, por favor, o resultado, porque eu acho que eu estou em primeiro lugar. Aí ele olhou assim, como assim você acha? Seu nome está em primeiro lugar? Eu fiz, é porque eu estou com medo de estar em ordem alfabética, porque como eu sou Ana, o meu nome é o primeiro em ordem alfabética, então dá uma olhadinha aí pra mim. E eu ficava apertando F5, né, pra recarregar a página, porque eu queria ver se realmente era aquilo mesmo, se não ia ter nenhuma mudança. E eu tava super empolgada, assim, mas nervosa, com medo de perder aquilo, sabe? Porque tinha sido algo tão importante pra mim naquele momento. E aí ele entrou lá no site, ele olhou, e quando ele olhou, ele fez, amor, é verdade mesmo, é você que está aqui, é você que está em primeiro. Cara, a gente gritava tanto, a gente comemorava tanto, sabe? Eu fiquei tão feliz, aí eu saí correndo, liguei pro meu pai, falei, pai, fala pra minha mãe que eu passei em primeiro lugar naquele concurso que só tinha uma vaga. E aí meus pais saíram falando para todo mundo no trabalho deles, olha, minha filha passou num concurso em primeiro lugar, um concurso que só tinha uma vaga. Então foi uma emoção muito grande para mim, para minha família, para meu namorado, para todo mundo que estava acompanhando aquela batalha. É muito gratificante quando você passa horas e horas e se dedica e estuda. E eu já trabalhava enquanto eu estudava para concurso. Então, mesmo depois que eu passei no primeiro concurso, eu continuei estudando para outros concursos. Eu tinha que conciliar essa rotina de trabalhar longe, de ir para o trabalho de ônibus, de chegar em casa de noite, continuar estudando e aí passar num concurso federal que só tem uma vaga, um concurso concorrido e difícil, é algo realmente muito, muito, muito gratificante. Foi uma emoção, uma das maiores emoções que eu já tive na minha vida. E a partir daí muita coisa melhorou na minha vida, né? Eu passei a ter mais tempo, comecei a ter uma remuneração muito maior do que a que eu tinha antes. E foi nesse momento que eu percebi que eu poderia fazer algo muito importante na minha vida. E eu mudei, eu passei a ter um outro sonho, que foi o de ajudar psicólogos também a alcançar a aprovação em concursos públicos. Eu comecei a me dedicar a esse sonho. Então eu comecei a me aprofundar cada vez mais no estudo das características do concurso público na área de psicologia e comecei a elaborar materiais de estudo focados especificamente na preparação de candidatos para o cargo de psicólogo. E fui desenvolvendo um método, né, a partir das minhas experiências e das experiências também do Antonioni, meu marido. Nós fomos dialogando e construindo uma metodologia de preparação para concursos que nós atualmente aplicamos para psicólogos, para que eles também possam ter os mesmos resultados que eu tive e que já tantos outros psicólogos já conseguiram alcançar através desse estudo especificamente elaborado para a realidade, para as necessidades dos concursos na área de psicologia. E na mesma época que eu estava estudando para esse concurso do Ministério da Saúde, foi publicado o edital para a Receita Federal. Então, o Antonioni, ele tinha esse sonho de ser auditor da Receita Federal. Só que esse é um dos concursos mais difíceis, né, que a gente tem disponíveis, porque são 17 matérias. Então, a pessoa precisa ter mesmo um planejamento de estudo bastante extenso, ele já vinha se preparando há muito tempo. E o bacana nessa época é que, como nós dois estávamos estudando para concurso, no momento inicial, ele foi o meu mentor, ele estava me orientando sobre como estudar, mas também chegou um ponto que eu já podia partilhar com ele. A gente já estava começando a construir um método, uma forma de estudar. E aí, a partir disso, a gente pôde ir trocando. E o Antonioni se dedicou muito e ele conseguiu, né, ser aprovado nesse concurso, que é o sonho de tanta gente. Ele hoje é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nesse concurso que é um dos mais concorridos do Brasil. E é uma grande alegria, um grande orgulho para nós dois, saber que ele foi aprovado em um concurso tão difícil e eu também fui aprovada em um concurso tão importante como esse do Ministério da Saúde. A gente tem essa alegria para partilhar com as pessoas e tem essa experiência também, né, que a gente utiliza, que a gente aplica no nosso dia a dia
nesse nosso projeto de preparação de psicólogos para concursos públicos na área de psicologia. Nessa época que nós fomos aprovados nesses 2 grandes concursos, a gente já era servidor público, eu já trabalhava como psicóloga concursada numa prefeitura e o Tom já trabalhava como analista administrativo em um órgão federal. Mas foi a partir desse momento em que nós alcançamos a aprovação na instituição que era do nosso desejo, no meu caso no Ministério da Saúde, no caso dele na Receita Federal, é que nós passamos a nos dedicar cada vez mais ao nosso projeto de auxiliar psicólogos a serem aprovados em concurso público. Esse desejo foi crescendo, porque a partir desse momento que a gente finalmente tinha conseguido alcançar isso, tinha conseguido colocar em prática todas as técnicas, tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa preparação, que nós percebemos que aquilo ali era algo importante, que precisava ser partilhado, precisava ser ensinado para outras pessoas. Então a gente começou a se dedicar de verdade a preparar psicólogos para concursos públicos. E foi assim que nós já auxiliamos milhares de psicólogos a se preparar para concursos, centenas deles já alcançaram a aprovação nos concursos. A gente tem um contato com os nossos alunos, eles estão sempre trazendo depoimentos, contando como é que foi a trajetória deles e isso nos fortalece cada vez mais para a gente levar à frente esse projeto tão importante. E durante esse período todo, desde que nós começamos a nos dedicar a essa atividade, nós percebemos que existem 2 grandes lições, 2 grandes motivos, grandes razões que fazem com que as pessoas sejam aprovadas em concursos públicos. O primeiro é um estudo constante e o segundo é um estudo otimizado, ou seja, você se preparar mesmo antes do edital ser publicado e estudar da forma correta, de uma forma que realmente seja direcionada para a lógica de concursos públicos. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, vem cá, mas como assim, Vanessa? Do que você está falando? Como é que a gente consegue otimizar o estudo? Você tem que tornar a sua preparação para concursos algo rotineiro, algo que faz parte do seu planejamento diário. Se preparar para concursos implica uma programação, você saber o que vai estudar a cada dia, distribuir os conteúdos tanto da matéria específica como da matéria geral. Existe toda uma sequência, existe uma forma de estudar, existem orientações que você pode seguir para ter os melhores resultados. Eu diria que estudar para concursos é uma coisa simples, mas que não é fácil. É simples porque, na realidade, você vai estar ali lidando com aqueles conteúdos que você, de certa forma, já conhece, no caso da matéria específica. E aqueles conteúdos de matérias gerais que você não conhece ainda, você pode se apropriar, porque a gente está habituado a estudar. Então, teoricamente, é algo simples. Mas não é fácil porque você precisa desenvolver uma rotina de estudos, você precisa aprender a estudar da forma correta e é esse tipo de conhecimento que você precisa agregar para se diferenciar com relação aos demais candidatos. E foi por isso que eu criei esse workshop, para poder trazer dicas fundamentais, importantíssimas, para que você possa se preparar para os concursos da forma correta. Eu vou trazer para você essas orientações, vou partilhar com você os meus conhecimentos, as minhas técnicas, para que você possa se preparar da melhor forma possível e alcançar a sua aprovação nos concursos. Bom, meu querido colega Psi, esse foi um vídeo introdutório no qual eu contei para você a minha trajetória como concurseira, desde aquele momento inicial em que eu saí da faculdade, eu comecei a pensar em concursos como uma possibilidade, até o momento em que eu fui me tornando uma concurseira de alto desempenho. E contei para você também 2 motivos pelos quais cada vez mais psicólogos têm alcançado a aprovação em concursos públicos. Dando continuidade ao nosso workshop, amanhã você vai assistir a um vídeo em que eu vou trazer para você estratégias de estudo e vou falar sobre os mitos que rondam aí a cabecinha daqueles candidatos que estão se preparando para concurso público. Eu vou desmistificar algumas coisas que atrapalham algumas pessoas. Então, amanhã, fique atento e assiste ao vídeo, porque com certeza vai ter muito conteúdo interessante que vai auxiliar você na sua preparação, vai te ajudar a entender muito mais o caminho, a trajetória dos concursos públicos até a aprovação, ok? Um beijo, a gente se vê amanhã.